E aí, há uns vídeos atrás eu havia dito que pretendia começar a leitura deste livro aqui, O Fim de Ed, do Edward Lewis. Antes de começar a leitura, eu acho bom colocar aqui que eu ler os capítulos iniciais, que eu não vou ler tudo, não substitui a experiência da leitura, né? Indico o livro para vocês, se você tiver curiosidade, se você quiser passar por essa experiência, que toda leitura é uma experiência, fica aí a dica, né? Dizer também que é um livro francês. Edward Lewis, ele é francês. Aliás, um autor para vocês prestarem atenção aí. Tem outro livro dele também que se chama A História da Violência, que também pretendo trazer aqui para a gente conversar. Mas vai funcionar da seguinte forma: eu vou ler o capítulo todo e no final faço alguns comentários. Vou ler sem interrupção para depois comentar, diferente do que eu faço nos outros livros. Então vamos lá. O primeiro capítulo de Fim de Ed ganha o título de Encontro, né? Antes do início do capítulo, é livro 1, Picardia, fim dos anos 1990, começo dos anos 2000. Faz aí 23 anos por aí, né? 24, 23 anos, 25 anos. A gente localizar no tempo. Porque é uma história que ela é não só um romance, mas é baseada na vivência do Edward, né? Ed, diminutivo de Edward. Vamos lá, né? Vamos lá nessa viagem. Encontro. De minha infância não guardo nenhuma lembrança feliz. Com isso não quero dizer que eu nunca tenha, durante aqueles anos, experimentado um sentimento de felicidade ou alegria. Mas o sofrimento é simplesmente totalitário. Ele faz com que tudo que não se enquadra no seu sistema desapareça. No corredor apareceram 2 garotos. O primeiro deles, grande, de cabelos ruivos, e o outro, pequeno, com os ombros caídos. O grande ruivo escarrou: "Toma essa na sua cara." O escarro desceu lentamente pelo meu rosto, amarelo e espesso, como esses catarros ruidosos que obstruem a garganta dos idosos ou doentes, de cheiro forte e nauseabundos. As risadas agudas, estridentes dos 2 garotos. "Olha lá!" Pegou a cara toda do filho da puta. O catarro escorre do meu olho até os meus lábios, quase entrando na minha boca. Não ouso limpar. Eu poderia fazer isso. Bastaria uma esfregada na manga. Bastaria uma fração de segundo. Um gesto minúsculo para que o escarro não entrasse em contato com os meus lábios. Mas eu não o faço, por medo de que eles se ofendam, por medo de que eles se irritem ainda mais. Eu não imaginava que eles fariam isso. Não que a violência me fosse estranha, longe disso. Eu a via desde sempre, tão longe quanto chega a minha lembrança, visto meu pai brigar, na saída do café, com outros homens bêbados, quebrar-lhes o nariz ou os dentes. Homens que haviam olhado para minha mãe de forma insistente demais e que meu pai, dominado pelo álcool, fulminava. Quem você pensa que é para olhar para minha mulher desse jeito? Seu filho da puta de merda. Minha mãe tentava acalmá-los. Fica calmo, querido, fica calmo. Mas seus protestos eram ignorados. Os companheiros do meu pai, em um determinado momento, terminavam necessariamente por intervir. Essa era a regra. Isso também era ser um amigo de verdade, um bom companheiro, lançando-se à batalha para separar meu pai do outro, vítima de sua bebedeira,
com o rosto a essa altura já coberto de feridas. Eu via meu pai, quando nossos gatos davam cria, enfiar os gatinhos recém-nascidos numa sacola de supermercado e bater a sacola contra uma mureta de concreto até ela ficar cheia de sangue e os miados cessarem. Eu havia visto degolar porcos no jardim, beber o sangue ainda quente que ele extraía para fazer chouriço, o sangue nos lábios, no seu queixo, na sua camiseta. Isso é a melhor parte, quando o sangue acaba de sair do bicho estribuchando, dizia o pai. Os gritos do porco agonizante quando meu pai lhe cortava a traqueia se ouvia no vilarejo inteiro. Eu tinha 10 anos, eu era novo na escola. Quando eles apareceram no corredor, os meninos, né? Eles não me conheciam. Eu não sabia nem mesmo seus nomes, o que era incomum no pequeno estabelecimento escolar, que mal contava 200 alunos e onde todo mundo logo aprendia a se conhecer. Seus passos eram lentos, eles sorriam, eles não transpareciam agressividade alguma. Tanto assim que primeiro eu pensei que eles vinham se apresentar. Eu não entendia por que esses alunos mais velhos vinham falar justo comigo, que era novo. O pátio do recreio funcionava igual a todos no resto do mundo. Os grandes não andavam com os pequenos. Minha mãe dizia, falando dos operários: ninguém se interessa por nós. A arraia miúda, muito menos os peixes grandes. No corredor, eles me perguntaram quem eu era, se eu era o tal Belenguele, de quem todo mundo falava. Belenguele é o sobrenome. E me fizeram a pergunta que eu em seguida passei a me repetir incansavelmente, por meses, por ano. É você o viado? Quando a pronunciaram, eles a inscreveram em mim para sempre, como um estigma. Aquelas marcas que os gregos infligiam a ferro em brasa ou a faca no corpo dos indivíduos desviantes, perigosos para a comunidade. E percebi a impossibilidade de me desfazer deste estigma. Foi a surpresa que me atravessou, mesmo que aquela não fosse a primeira vez que me diziam algo semelhante. A gente nunca se acostuma às ofensas. Um sentimento de impotência, de perda de equilíbrio. Eu sorri, e a palavra viado ressoava, explodia na minha cabeça, palpitava dentro de mim na frequência dos meus batimentos cardíacos. Eu era magro. Eles devem ter considerado que minha capacidade de defesa fosse fraca, parca, quase nula. Nessa época, meus pais costumavam me chamar de esqueleto, e meu pai repetia sem parar as mesmas piadas. Dá para você passar de trás de um cartaz sem descolar ele da parede. No vilarejo, como na minha família, o peso era uma característica valorizada. Meu pai e meus 2 irmãos eram obesos, assim como muitas mulheres da família. Se dizia com a boca cheia: é melhor não se deixar morrer de fome. Tá aí, uma boa doença. No ano seguinte, cansado do sarcasmo da minha família a respeito do meu peso, eu me determinei a engordar. Comprava pacotes de batatinhas na saída da escola com o dinheiro que pedia minha tia. Meus pais não tinham para me dar, e me empanturrava. Eu, que até ali me recusava a comer os pratos gordurosos demais que minha mãe preparava, justamente por medo de ficar como meu pai e meus irmãos, ela se exasperava. Isso não vai encher seu rabo. Passei de uma hora para outra a engolir tudo que estivesse ao meu alcance, como aqueles insetos que se locomovem em nuvem, fazendo desaparecer paisagens inteiras. Em um ano, eu engordei 20 quilos. Primeiro, voltando aos meninos. Primeiro, eles me empurraram com a ponta dos dedos, sem tanta brutalidade. Ainda rindo, o escarro ainda no meu rosto. Depois mais e mais forte, até baterem minha cabeça contra a parede no corredor. Eu não dizia nada.
Um me agarrou pelo braço enquanto o outro me chutava, cada vez sorrindo menos, cada vez mais compenetrado em seu papel, seu rosto exprimindo cada vez mais concentração, raiva, ódio. Eu me lembro, as pancadas na barriga, a dor provocada pelo choque entre minha cabeça e a parede de tijolos. Esse é um elemento no qual não se pensa, a dor, o sofrimento súbito do corpo, ferido, mortificado. A gente pensa, diante desse tipo de cena, com o olhar de fora. A gente pensa na humilhação, na incompreensão, no medo, mas a gente não pensa na dor. As pancadas na barriga me faziam sufocar. Eu ficava sem ar. Eu abria a boca o máximo possível para fazer penetrar o oxigênio. Eu enchia o peito, mas o ar não queria entrar. Meus pulmões pareciam se encher subitamente de uma seiva compacta, de chumbo. De repente, eu os sentia pesados. Meu corpo tremia, parecia não mais me pertencer, não responder à minha vontade. Como um corpo envelhecido que se liberta do espírito, que é abandonado por ele, que se recusa a obedecer-lhe. O corpo se torna um fardo. Eles riam enquanto meu rosto se tingia de vermelho pela falta de oxigênio. A natureza das classes populares, a simplicidade dos desprovidos que gostam de rir, os bons vivantes. As lágrimas transbordavam. Mecanicamente, minha vista se turvava como quando a gente engasga com a saliva ou com um bocado de comida qualquer. Eles não sabiam que era o engasgo que fazia minhas lágrimas correrem. Eles pensavam que eu estava chorando. Eles perdiam a paciência. Eu senti seu hálito quando eles se aproximaram de mim. Aquele cheiro de laticínio podre, de animal morto. Seus dentes, como os meus, provavelmente nunca tinham visto uma escova. As mães do vilarejo não davam muita importância à higiene bucal de seus filhos. O dentista era caro demais, e a falta de dinheiro terminava sempre por se traduzir em escolha. As mães diziam, de todo modo tem coisa mais importante na vida. Eu ainda hoje pago com dores atrozes, com noites insones, essa negligência da minha família, de minha classe social. E eu escutaria, anos mais tarde, ao chegar em Paris, na escola normal, colegas me perguntarem: mas por que seus pais não levavam você a um dentista? Minhas mentiras. Eu lhes respondia que meus pais, intelectuais meio boêmios, tinham se dedicado tanto à minha formação literária que às vezes acabavam por negligenciar minha saúde. No corredor, o grande de cabelos ruivos e o pequeno de ombros caídos gritavam. Os insultos se alternavam com os golpes e meu silêncio, sempre. Bicha, bichinha, viado, arrombado, boneca, mocinha, mulherzinha, boiola, baitola, putinha, invertido, queima-rosca, bambi, soca-bosta, maricas, tia velha, ou o homossexual, o gay. Algumas vezes nós nos cruzávamos na escadaria repleta de alunos, ou em outro lugar, no meio de um pátio. Eles não podiam me bater na frente de todo mundo. Eles não eram tão burros, acabariam suspensos. Eles se contentavam com o xingamento. Bastava um bicha ou outra coisa. Ninguém em volta dava importância, mas todo mundo ouvia. Acho que todo mundo ouvia, porque eu me lembro dos sorrisos de satisfação que apareciam no rosto dos outros, no pátio ou no corredor. Como se lhes desse prazer ouvir o grande de cabelos ruivos e o pequeno de ombros caídos fazerem justiça, dizendo aquilo que todo mundo pensava no fundo e sussurrava quando eu passava. E que eu ouvia. Olha lá, é o Belenguele, aquela bicha. A gente termina aqui o primeiro capítulo
do fim de Ed. Vejam bem, a gente vem falando aqui sobre violência. A gente começou a série desse livro aqui, né, para falar sobre feminilidade, masculinidade, gênero, machismo. De alguma forma a gente está falando também aqui de machismo, de preconceito, né? A gente está falando aqui de um menino de 10 anos, o Ed. Ele vai dizendo de como esse estigma que é colocado nele, né? Esses dois garotos que cospem na cara dele, que dizem dele, que usam esses nomes para dizer dele, né? Quanto isso fica ressoando nele, quanto isso paralisa ele. Ele não consegue se mover. Ele inclusive pensa em não irritar os agressores, né? Ele deixa ali o catarro indo escorrendo. Ele nem tira, porque ele tem medo de irritar os caras e apanhar mais, né? Como ele apanha ali. E conforme ele vai chorando, sufocado ali, mais ele vai apanhando, mais ele irrita esses meninos. Ele fala aqui, né, que no início os moleques estão batendo nele, estão rindo, mas em certo momento eles começam a ficar mais concentrados, com mais raiva, com mais ódio. Aí surge o ódio. Aí de novo a gente lembra daquela pesquisa que aponta os homossexuais também como sujeitos mais odiados pela sociedade, né? Isso está bem claro aqui. A gente lembra também, vídeos atrás eu falei sobre Jair Bolsonaro, né? E sua luta contra o Escola Sem Homofobia, que é a ideia de levar para a escola essa conscientização para os alunos, para as crianças, professores, para a direção, para que esse tipo de coisa aqui não aconteça, tá? Violência de gênero, violência contra LGBTs começa na escola também, né? Tem dentro de casa. Aqui o Ed ele fala sobre o modelo da figura paterna dele, né? O pai. Esse pai que é aquele cara que mata os gatinhos ali, batendo o saco contra a parede, né? Com os gatinhos dentro. O pai que mata o porco e bebe o sangue do porco. O pai que briga ali no bar com os outros caras. Essa figura masculina, né? Esse ideal masculino que a gente vai vendo aqui no livro, que o Ed vai fazer uma baita de uma crítica, de forma muito ressentida, inclusive, de forma muito amargurada, né? Legitimamente, né? A gente vai entendendo. E é interessante a gente pontuar aqui todos esses adjetivos que o Ed coloca, né? Que ele escuta dos moleques. Bicha, bichinha, viado, arrombado, boneca, mocinha, mulherzinha, boiola, baitola, putinha, invertido, queima-rosca, Bambi, soca-bosta, maricas, tia velha, homossexual ou gay. Eu comentei aqui, acho que no vídeo anterior, não sei se foi no vídeo anterior, que sempre que eu falo de misoginia, eu também englobo aí a LGBTfobia e o machismo. Vejam bem as palavras que são usadas para ofender. Além das que atacam, né, diretamente a orientação sexual do Ed, bicha, bichinha, né, viado, tem aqui mocinha, mulherzinha, putinha. Você vai vendo que esses pronomes, esses adjetivos no feminino, eles são usados para ofender. A gente vê aí um ódio ao feminino. A ideia de que o feminino é inferior. O feminino ele é passivo, inclusive, de violência, né? O menino ali mais delicado, o Ed é o menino mais delicado, a gente vai ver aqui. O menino mais delicado, ele é visto ali como aquele que não é homem. Ele não tem os trejeitos masculinos, né? Esses trejeitos que o pai do Ed representa, brigando no bar, matando os gatinhos, bebendo sangue. E então a gente está entrando aí numas problemáticas que vai unir esses dois livros aqui, né? Isso aqui é uma conversa, né? Uma conversa entre dois psicanalistas. E esse é um romance relato.
inclusive, um dos livros que me arrebatou, assim como Christiane F. Esse aqui eu li, se eu não me engano, acho que não sei se foi mais de um ano já, eu acho que eu li, um ano mais ou menos. E ele vai trazer essas problemáticas aqui pra gente, né? A gente já viu aqui o modelo de masculinidade, hoje chamada de tóxica, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas já que tá aí na moda, a gente vai usar. Prefiro masculinidade hegemônica. A gente vai ver depois em outro livro. Já mostrei pra vocês, de Guri a Cabra Macho. Vamos pensar aí o pai do Ed como essa figura do masculino, aceitável, respeitável, violento, né? Assim como os meninos que perseguem ele, que cospem nele, batem nele, xingam ele o tempo todo. Várias formas de violência o Ed enfrenta. E a gente vai ver aí a questão da misoginia, né? Mulherzinha, mocinha, boneca, putinha, boiola, bicha, bichinha, viado, tudo isso que a gente já conhece, né? A gente às vezes dá risada disso, brinca disso, faz piada disso. A gente está colocando as pessoas num lugar, né? Num lugar de subjugamento. A gente está subjugando a pessoa, dizendo que ela é inferior, que ela é digna de violência. Isso é muito, muito sério. Isso acontece nas escolas, acontece nas famílias, na cultura, no mundo, né? E eu acho que é muito importante aqui colocar, a gente está falando de um vilarejo ali, não sei se nas proximidades de Paris, não sei, mas é na França. Vejam bem que a gente fala de um lugar, de um nicho ali, cultural, social, pobre. São pessoas pobres. O Ed vem de um lugar pobre. A gente poderia fazer um comparativo aqui com as periferias brasileiras. A gente vai ver aqui ao longo do livro, dos capítulos iniciais que eu pretendo ler, que tem muitas semelhanças culturais, né? Apesar de ser lá na Europa, às vezes a gente pensa, né? Tem essa ilusão de pensar que tudo na Europa é bonito, tudo é riqueza. Não. Estou falando aqui de uma pobreza no nível de crianças e pessoas não terem acesso à saúde bucal, né? O Ed fala aqui dos dentes, né? Então a gente tem, assim, muita coisa para ver nesse livro também, né? E eu vou começar toda noite aqui, eu vou ler um capítulo e vou fazer um comentário, tá bom? Espero que vocês curtam também. Eu sei que é mais vídeo aí pra ver, né? Tô fazendo vídeo pra caramba. Mas é isso. A caminhada segue, sempre.